Este programa é livre para todos os públicos. Eu quero pedir ainda ao Emanuel e a Rosinalva, você sentado mesmo, fecha os seus olhos, vamos orar um pouco no Espírito. Vá orando no Espírito juntamente, para que a presença do Espírito que já está em nosso meio e habita o nosso coração, possa nos mover nesta hora. Vá rezando junto com a Rosinalva e com o Emanuel. Vá orando no Espírito, porque o Espírito é o autor de toda a obra em nós. Na liberdade do Espírito nós queremos viver este momento, esta manhã, esta quinta-feira. Por isso eu te convido a você rezar junto agora. Se você já reza assim, ótimo. Se você ainda não reza desta forma, você veio até a Canção Nova para receber também este dom. O dom de línguas, o dom de orar em línguas. Vá rezando junto nessa melodia. Vá rezando junto, vá imitando mesmo. E deixe que o Espírito Santo já no início desta manhã te presenteie com este dom de edificação. Porque o dom de línguas é um dom de edificação. E o Espírito vai realizar uma obra admirável em você. É uma ferramenta, é um instrumento potente. Por isso deixe-se levar por este canto. E reza junto com o ministério. Você que está em casa, vá também rezando, independente de onde você esteja. Vá rezando, vá cantando em línguas, porque o Espírito Santo de Deus já realiza a sua obra em nós. Abandone-se. Nós cantamos: eu entrego, Senhor, tudo a Ti. Agora entregue-se ao Espírito Santo de Deus, ao movimento do Espírito que faz uma obra nova em cada um de nós. Deixe-se conduzir por este momento. O Senhor me dá a imagem de pessoas amordaçadas. Mas nesta hora, enquanto nós vamos rezando no Espírito, você vai sendo liberto disso que te prendia, de te impedia de você se pronunciar, de você falar. Deixe agora que a liberdade do Espírito que opera em nós tire tudo aquilo que são os entravamentos que nos impedem de vivermos em abundância. Permita mesmo que o Espírito Santo de Deus venha acalmando a sua mente. Permita mesmo, convide o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo. Vinde, adentra o meu coração. Acalma a minha mente. Nós não podemos, meus irmãos, nos colocar de qualquer jeito diante da palavra proclamada, diante da palavra de Deus. Convide o Espírito Santo de Deus, que Ele venha acalmar os seus pensamentos. Você que trouxe muitas preocupações, sim, mas é hora de se abandonar, entregar-se ao Espírito Santo de Deus. Deixe com que a paz do Senhor adentre a sua mente, adentre o seu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele quer acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, para que a palavra anunciada não caia no nosso coração de qualquer jeito. O Senhor quer que a sua palavra dê frutos em nós. Por isso, vinde, ó Espírito Santo de Deus, acalmar a nossa mente.
Batizai-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Batizai-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, pois queremos ser cheios de ti. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Escuta o convite que o Tiago já foi nos fazendo no início. Ora em línguas. Se você não sabe, vai repetindo aquilo que você está ouvindo. Mas deixe com que o Espírito Santo faça essa obra no seu coração, no seu interior. Todas as resistências, Espírito Santo de Deus, caiam por terra. Toda surdez, cura-nos, Espírito Santo, de toda surdez. E continua a tua obra em nós, Espírito Santo. Continua a tua obra em nós. Eu acredito, enquanto nós rezávamos, de que o Espírito Santo de Deus, Ele quer te presentear nesse dia. Você que está aqui, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Não é por acaso que nós estamos reunidos aqui e você está nos acompanhando. O Espírito Santo de Deus quer te presentear nesse dia. E imagina a grandeza do presente que Ele quer dar a você. Você que está aqui, que não apenas veio para conhecer a Canção Nova, nós vimos quantos que estão aqui pela primeira vez. Desculpa te dizer isso, mas seria muito pouco você vir visitar a Canção Nova apenas, se você não sair daqui cheio daquilo que Deus tem para te dar. Se você não sair daqui cheio daquilo que Deus tem para derramar sobre você. E que alcança você, que está em casa e que já veio a Canção Nova, mas que nesse momento está conosco. O Espírito Santo, Ele quer nos presentear e nos cumular de bênçãos, nos cumular de graças, a ponto que nós possamos transbordar. Mas eu sei, e você também sabe, que uma condição essencial para receber um presente é aceitá-lo, é me abrir. Alguém pode chegar com um presente muito bem embalado para mim e para você, estender a sua mão, entregar para nós, mas existe um movimento que é nosso, que é de estender a mão e aceitar, receber o presente e depois abrir o pacote. Do contrário, nós podemos desperdiçar aquilo que está sendo nos dado. Então que nesta manhã, que neste dia de hoje, você esteja atento para receber deste presente que o Espírito Santo quer dar para você. Um presente que você, quem sabe, não consiga nomear agora, mas que vai ao encontro daquilo que você mais necessita, daquilo que você mais precisa. Acredite nisso, porque aqui na Canção Nova é o lugar do transbordamento da graça de Deus. É uma fonte onde jorra a graça de Deus e que você queira beber desta graça. Amém? Hoje nós queremos partilhar algo que com certeza vai ao encontro das nossas vidas, das nossas realidades. Mas nós temos um exemplo concreto de um homem de Deus que soube acolher os presentes de Deus e se tornou quem deveria ser. Nós estamos nos aproximando do dia de Dom Bosco. E para nós Dom Bosco é um santo muito significativo, afinal de contas, ele é o fundador dos salesianos e a Canção Nova é família salesiana. Ele que é o patrono dos jovens e um homem totalmente aberto à ação de Deus, um homem totalmente aberto às moções do Espírito, um homem que foi dócil ao movimento daquilo que Deus o inspirou, que não apenas fundou algo, mas que propagou algo que nos alcança até os dias de hoje. Dom Bosco, São João Bosco, canonizado, é um homem que nos mostra o caminho para que de fato nós possamos ser aquilo que Deus nos chama a ser. Se nós formos dóceis,
submissos e entregues ao movimento de Deus, aquilo que Deus nos pede. E eu já começo te perguntando melhor, o que Deus tem te pedido no agora? O que Deus tem te orientado no agora, para você fazer e realizar? Tiago, não sei. Então pare e perceba, se analise. O que Deus tem pedido para você fazer, o que o Espírito Santo tem inspirado você a fazer. Pode ser que nós não estejamos atentos em perceber, mas que Ele tem se movido e Ele tem dito, Ele tem. Porque o Espírito Santo é o educador das nossas almas, é o santificador, e Ele vai nos ensinando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos apontando. E Ele está interessado no meu processo pessoal, no seu processo pessoal de santificação, no seu processo de restauração. Mas nós temos feito o que Ele tem nos pedido? Você tem sido dócil àquilo que o Espírito tem te inspirado a fazer, a dizer? Ou não, eu tenho ignorado essa voz? Quem sabe o Espírito Santo de Deus está te impelindo a você procurar aquela pessoa que você precisa se reconciliar com ela. Quem sabe o Espírito Santo esteja te impelindo a você fazer algo por alguém, a você tomar uma decisão que você precisa tomar. O Espírito Santo está te inspirando, está te impelindo a você largar o mal, do qual só você sabe que você comete, mas que há muitos anos você está cultivando. E isso está comprometendo a sua vida, isso está comprometendo a sua salvação. O Espírito Santo está te impelindo a quê? A você amar mais, a você sair de si, a você se doar por alguém, a você investir em alguém, a você voltar a lutar por alguém da sua casa, que quem sabe você já desistiu dessa pessoa e já falou, ela não tem jeito, não tem mais o que fazer, e o Espírito Santo está sussurrando no seu interior e te dizendo, ei, continua a amar, continua a rezar por ele, por ela, continua a fazer o bem, continua a ser fiel, ei, para de ser injusto, continua a ser justo, a ser íntegro, continua a defender aquilo que é a verdade. Perceba que o Espírito Santo nos seus movimentos, ele vai nos falando. E se nós formos dóceis aos seus movimentos, nós vamos perceber os grandes efeitos na nossa vida. Porque deixa eu te dizer, às vezes nós estamos de braços cruzados, esperando que Deus se manifeste. Só que existe uma parcela de ação que é nossa, que não é de Deus. Deus nos dá todas as condições, Ele faz tudo aquilo que precisa, dispensa a sua graça sobre nós, mas se eu não fizer aquilo que é necessário, eu bloqueio a ação da graça de Deus. Por isso às vezes eu posso rezar, buscar e não ver acontecer. Por quê? Porque eu não correspondo. E aí você entende que muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não nos submetemos e nós não somos dóceis a esse movimento, a essa voz. Como nós cantamos aqui no início, né? Eu entrego, mas eu pego de volta. Eu entrego, mas na verdade eu não entrego. Eu retenho. Por isso eu repito e deixo essa pergunta de pano de fundo. O que Deus tem pedido para você fazer agora? No presente? O que você precisa fazer depois que você passar aqui pela Canção Nova, ou quem sabe ainda estando aqui, é uma boa confissão? É retomar a sua vida? É retomar a sua vida espiritual? O que Ele tem te pedido? Eu estou falando de coisas simples, mas que têm efeitos grandiosos. Aqueles que se submetem ao simples mover do Espírito contemplam grandes milagres. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar abertos, nós precisamos estar disponíveis. E Dom Bosco foi um cara desse. Desculpa a palavra cara, mas só para a gente se familiarizar. Foi alguém que aprendeu a ser dócil aos movimentos da graça de Deus. Ele foi um homem extremamente carismático. Carismático por quê? Primeiro porque ele recebeu um carisma, né, de fundação, ele fundou os salesianos. Um dom, um carisma que Deus deu para ele fundar, porque através deste dom, deste carisma, existia uma missão e existe uma missão para o mundo. Dom Bosco, que tem um trabalho tão estreito, tão profundo com os jovens, a partir de uma necessidade daquela época, e que se estende até hoje, um carisma para os jovens, para salvar os jovens,
não era apenas para agradar os jovens, era para salvar os jovens, era para alcançar os jovens, era para inserir os jovens num caminho de santidade. E trago para o presente, porque esse carisma continua atuante. E a Canção Nova é fruto disso. Padre Jonas, que é fundador da Canção Nova, salesiano, entrou no seminário muito novo. Depois Deus foi o encaminhando, porque ele foi dócil ao movimento de Deus e às inspirações de Deus, e depois Deus mostrou para ele o chamado específico para ele. Fundou a Canção Nova, onde você está aqui agora. Mas aquilo que você hoje contempla aqui, no material, no exterior, é fruto de uma docilidade interior de um homem. Olha os grandes feitos que Deus pode fazer quando nós somos dóceis ao Espírito Santo. E não tem como ser carismático se nós não formos homens e mulheres do Espírito. Mas Dom Bosco também foi carismático, não apenas porque ele fundou algo ou porque ele recebeu um carisma específico, mas também porque ele foi um homem que exerceu dons. Docilmente ao Espírito Santo, ele se deixou ser instrumento para outros. E quando a gente fala de carismático, a gente entende que é aquele que porta um carisma. E quando a gente fala de carisma, só para ficar clara a definição, olha o que significa no grego: graça, favor. É um dom extraordinário e divino concedido a alguém para o bem comum. Então é Deus quem dá. Mas não dá apenas para ficar em mim, dá para que outros também usufruam. E claro, falamos depois aqui dos dons infusos, os dons efusos, aqueles dons que nós colocamos a serviço do outro, da igreja. Mas a fonte é a mesma. Tudo brota do Espírito. E é por isso que nós precisamos ser dóceis aos movimentos do Espírito. Deus te cumulou de dons. Deus deu a você dons específicos. Ué, Tiago, mas eu não sei. Então é porque você não descobriu. Mas não nos falta dom algum. E Deus é abundante em nos dar dons. Que dom você tem? Você exerce ele? Olha o que vai dizer a palavra para nós lá em Romanos 12, a partir do versículo 6. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom de serviço, o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, ensinando. Quem tem o dom da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Qual é o dom que Ele te deu? A capacidade que Ele te deu de exercer algo para que você saia de si. Você sabia que muita coisa na nossa vida, desculpa o termo, empaca, não vai para frente? Ou nós não percebemos a realização pessoal porque nós estamos centrados em nós mesmos? Enquanto eu me torno o centro das coisas, eu estou num caminho contínuo de infelicidade. Agora comece a inverter o jogo. Comece a fazer o contrário e comece a se doar. Comece a sair de si para você perceber os efeitos de realização na sua alma. Comece a se colocar em serviço, a disponibilizar os seus dons, para você ver o que acontece. Gente, hoje, infelizmente, muita gente, e todos nós corremos esse risco, tá? Podemos nos tornar o centro do mundo, nos colocar no centro do mundo, e esperar que as coisas cheguem até nós. Mas nós não entendemos que a via do cristão ela é diferente. O que chega até nós é consequência de uma doação de si. É uma consequência do eu que me dou para o outro, que me entrego, que amo, que exerço. Os dons são ferramentas, instrumentos que Deus te deu. E aqui nós falamos desde os dons carismáticos, da profecia, de milagres, de curas, até mesmo os dons de serviço. O simples serviço que é colocado com amor é uma arma potente de realização. O simples serviço que você, dona de casa, que nessa hora está assistindo a TV Canção Nova e está fazendo o seu serviço de casa, se você faz isso por amor a Deus e se você coloca amor nisso, você não tem noção do que isso realiza no ordinário, mas no sobrenatural, no mundo espiritual. Porque o amor é a arma mais potente que existe.
E Dom Bosco soube realizar isso muito bem e viver isso muito bem. Amar. Amar. Se entregar. Comece a amar. Comece a se colocar a serviço. E você vai perceber que a sua cura, que a sua restauração e aquilo que você precisa e que você pede a Deus não vai mais ocupar o centro. Isso vai ser uma consequência. A ponto de você vai se sentir tão realizado em fazer de si uma doação para o outro, que aquilo que para você antes era a coisa mais importante, eu quero que aconteça isso, ou eu quero receber essa graça, não vai mais ser. Porque você encontrou a verdadeira realização de se doar. E mesmo que você não receba tudo aquilo que você gostaria, você vai ser feliz. Por quê? Porque você está correspondendo ao chamado primeiro que você recebeu. Você nasceu para amar. Você nasceu para se doar, para se entregar. É por isso que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tudo aquilo que é muito custoso de realizar, a realização foge da lógica humana, foge da lógica mundana, até melhor dizendo, porque o mundo diz: corra atrás da sua felicidade e faça de tudo para conquistá-la, porque você merece. Discurso do diabo. Corra para amar, e a sua realização vai ser consequência disso. Se coloque a serviço, se doe, se entregue, ame, e você vai percebendo a restauração que vai acontecer dentro de você. Faça aquilo que você já está fazendo, mas agora comece a colocar amor e fazer por amor a Deus, que você vai começar a perceber os efeitos. É essa a via do cristão. Não estou dizendo que isso não vai ser desafiador. Não estou dizendo que isso vai ser confortável todas as vezes. Às vezes vai doer, vai custar, mas vai valer muito a pena. Porque os efeitos disso nós não conseguimos mensurar. E é a palavra de Deus que nos garante. Falei aqui de Dom Bosco, um homem profundamente carismático. Quero trazer para você aqui, para mim, dois fatos que aconteceram com ele. Vou trazer dois dentre tantos. Dom Bosco multiplica pão. Não havia pão em casa para seus filhos, e o padeiro não queria enviar nenhum se o crédito não tivesse sido pago antes. Dom Bosco pegou uma cesta que continha cerca de 20 pães e começou a distribuir o pão. E com grande admiração conseguiu distribuir os pães a todos os presentes. Quando ele terminou, aí ainda havia 20 pães na cesta, sem ter colocado mais pães nela. Dom Bosco multiplica hóstias consagradas. O santo começa a distribuir a comunhão, mas os anfitriões são muito poucos. Mas ele começa a distribuir, e em seguida vê partículas sagradas se multiplicarem para que possam se comunicar com todos os presentes. Com esse milagre, comenta Dom Bosco, nosso Senhor Jesus Cristo mostra o quanto Ele gosta de comunhões bem feitas e bem frequentes. Dom Bosco ressuscita mortos, e por aí vai. Dom Bosco cura um paralítico. Claro, Deus através dele. Pega comigo a palavra, lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Mateus 14, 13. Eu trouxe aqui e fiz questão de destacar 2 milagres que Deus realizou através de Dom Bosco da multiplicação de pães e de hóstia. Só que você se recorda que alguém já fez isso antes, né? Vamos voltar um pouquinho atrás, antes de Dom Bosco? Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13. Primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora vai adiantada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhe disse:
não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos, vai percebendo os detalhes, cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa eu te contextualizar em algo muito interessante aqui. Claro, Jesus, o Filho de Deus que se encarnou, mas que se colocou na nossa condição de ser humano. Jesus chorou, Jesus sentiu. Jesus experimentou aquilo que nós experimentamos, claro, sem pecado. Mas, só para contextualizar, quando o início dessa passagem nos diz: Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para o lugar deserto. Sabe qual é a passagem que antecede isso? Depois de ouvir, sabe o que ele ouviu? Para depois partir? Mandaram decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que o levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. O que Jesus ouviu foi que João Batista, seu parente, seu primo, tinha sido decapitado. Jesus tinha um afeto por João. Era alguém da família dele, próximo a ele. E ele ouviu o quê? Foi decapitado, morto. Ele ouviu isso. Depois entra a passagem que nós ouvimos aqui. Jesus estava de luto. Jesus, ele se retira. Olha a humanidade de Jesus presente. Depois de ouvir isso, que João Batista tinha sido decapitado, partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Ele queria ficar sozinho. Ele queria ficar sozinho para viver aquele momento de perda tão dolorosa que ele estava passando. Repito, Jesus divino, mas homem, que sentia. Afinal de contas, imagina eu e você, Deus nos livre, mas de receber a notícia que um familiar nosso foi decapitado. Como é que a gente ia ficar? Jesus sentiu. E ele se afastou. Às vezes o que a gente quer não é isso, quando acontece alguma coisa triste, dolorosa, a gente quer ficar sozinho num canto. A gente quer se apartar. E foi o que Jesus tentou fazer. Mas de repente, quando ele estava tentando ir lá viver o luto, assim que as multidões souberam, vieram das cidades seguindo a pé. Assim que desembarcou, ele se dá de cara com uma grande multidão que veio atrás dele. Gente, ele precisava de um tempo para ficar sozinho, para ruminar tudo aquilo que tinha acontecido. E de repente uma multidão sedenta vem atrás dele. Ele teria o direito de fugir, ele teria o direito de se esconder. Mas o que a palavra nos mostra claramente? Tomado de compaixão, mesmo sentindo a dor do luto, da perda, o sofrimento, aquilo que ele estava experimentando após receber a triste notícia da decapitação de João, curou os doentes. Chegado à tarde, então pensa só, estamos passando aqui um decurso de tempo, então quer dizer que ele já estava e chegou ainda à tarde. Os discípulos disseram: o lugar é deserto, esse povo, essa multidão está com fome, dispensa para eles ir para casa, para procurar comida aqui na vizinhança. Não era justo? Jesus já tinha feito muito, Jesus já tinha realizado muito. Vai, encaminha eles. Os discípulos deram um bom conselho para Jesus. O que Jesus fez? Continuou se dando. Ele poderia ter sido egoísta. Na verdade, nem seria egoísmo, gente. Era justo. Era questão de justiça. Eu poder ficar um pouco a sós diante da perda que eu tive agora. Mas ele fez o quê? Eu vou me dar. Eu vou me doar. Eu vou curar os doentes. E vou matar a fome de um povo. Olha o que Jesus fez.
Enquanto ele fazia isso, ele estava ensinando os discípulos, está me ensinando, está te ensinando qual é a postura que nós precisamos ter. Eu sei, a gente não é de ferro, a gente vai sentir, mas Jesus está nos dando um grande segredo. Não se feche em si, não pare na sua dor, não deixe de sentir, porque você é gente, mas não pare nela, saia de si. Tiago, mas é difícil, eu não consigo, eu sei, mas remédio que cura é amargo, não é gostoso. Um procedimento que alguém precisa fazer, uma injeção que precisa tomar, um procedimento, gente, é algo até agressivo às vezes, mas é o que cura. E às vezes o que nós estamos precisando é sair da nossa dor e deixar que ela seja o centro e começar a reagir e amar, a sair de si. Tiago, isso é desumano. Não, eu diria mais, isso é divino. E se você se abrir, Deus vai te dar a graça para começar a viver isso. E aí nós vamos começar a perceber que nós conseguimos a sair de si. Tiago, mas e meu luto? Viva o luto, viva tudo o que precisa viver. E aqui não estou falando só do luto da perda de alguém, mas de um momento difícil, enfim, que nós passamos por situações difíceis, quem de nós não? Mas perceba o que Jesus está nos ensinando. E aí os discípulos aconselharam, vamos dispensar esse povo para procurar comida na vizinhança. Mas o que Jesus disse? Não é preciso que eles vão embora, dai vós mesmos de comer. Ué, como é que eles iam dar para comer para aquela multidão, gente? Como é que eles iam dar de comer para aquela multidão? Ao que os discípulos responderam, Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como é que a gente vai matar a fome de uma multidão? Olha só, quando há disposição do coração e a docilidade. Jesus disse, trazei-o aqui. Tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os pães e os peixes, elevou os olhos, pronunciou a bênção. Em seguida, partindo, deu aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Gente, a graça da multiplicação quem faz é Deus. O que a gente precisa ter a coragem é de dispor o pouco que nós temos, que Deus vai dar a graça e vai fazer o milagre. Você entendeu? É isso que precisa ser, esse que precisa ser o nosso papel. É isso que nós precisamos realizar. É ter a condição de dizer, Jesus, é impossível fazer isso. Os discípulos se depararam com uma situação crítica. Como é que a gente vai matar a fome de uma multidão? Aí Jesus disse, não, quem mata a fome sou eu. O que eu preciso é da tua disposição, da tua decisão de coração e que você me apresente o que você tem. Que o resto eu faço se você confiar e acreditar. E foi o que aconteceu. Nós não temos condições, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos limitados. Mas se nós tivermos a disposição, se nós acreditarmos, e a exemplo de Dom Bosco, que também vivenciou, e olha um fiel seguidor de Cristo, no exemplo de Dom Bosco, que literalmente vivenciou uma multiplicação de pães, e depois da Eucaristia. Esse homem acreditou, esse homem foi dócil e ele contemplou o milagre. E é assim que nós contemplamos milagres. Não é simplesmente eu parar aqui e pedir, claro que Deus é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, instantaneamente curar alguém, né, milagrosamente. Mas os maiores milagres, eles se dão de forma gradativa, sabe por quê? Porque no caminho Deus quer nos ensinar algo mais do que simplesmente nos dar uma graça, porque senão nós nos tornamos filhos ingratos, que pegamos como aqueles 10 leprosos, saímos e depois nos esquecemos. Deus não quer apenas nos curar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos santificar, Ele quer nos fazer crescer. Por isso que pedagogicamente, às vezes Deus não nos cura de imediato, porque no caminho de cura Ele tem uma obra maior do que aquela que nós estamos esperando. Porque é grandioso o que Ele quer fazer em nós. Nós nos preocupamos só com aquele ponto. Deus se preocupa com o nosso todo, porque Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa santificação, Ele quer a sua santificação, a sua salvação, a sua libertação. Entende o processo? Por isso que nós precisamos aprender a ter um coração submisso. E aí, Ele deu aos discípulos e os discípulos repartiram. Repartiram e ainda sobrou. Se você entregar nas mãos de Deus, se você confiar e eu confiar, e nós fizermos a parte que nos cabe, nós vamos contemplar a multiplicação. A multiplicação sempre começa de pouco, depois se torna muito. Comece a fazer o pouco que está ao teu alcance, que você vai ver o muito acontecer, se você tiver a disposição de crer. E se como Jesus nós aprendermos com Ele, a sairmos de nós mesmos, mesmo no momento que seja muito difícil. Porque sabe o que o demônio faz, gente? É uma ação dele? Como disse, nós somos gente. Somos gente. Vamos sentir, precisamos respeitar, porque nós somos frágeis. Quando a gente perde alguém, a gente precisa chorar.
a gente precisa viver o luto, afinal de contas, nós amamos aquela pessoa que nós perdemos. Só que existe um grande risco. E perceba que muitas vezes as pessoas ficam assim. A vida da pessoa, ela termina. Porque o demônio vai fazendo o quê? Ele vai fazendo você ficar rodando ao redor do seu luto. Anos e anos. Das suas perdas. Daquele sofrimento. Daquilo que aconteceu de difícil. Porque ele não quer que você cresça. Ele não quer que você supere. Ele não quer que você ultrapasse aquilo. E aí ele vai te enganando e vai dizendo assim, não, coitadinho de você. Você é um coitadinho, você não tem, olha só o que você passou, é mesmo, fica assim mesmo, não tem o que fazer, olha só, se preocupe com você mesmo. Enganação dele. Ele está nos enganando. Qual que é a reação que eu preciso ter? Tudo bem, está doendo, respeitei, vivi esse tempo, agora eu vou me doar. Olha quantos testemunhos nós temos de pessoas que passaram por momentos dolorosos, difíceis. Pessoas que passaram por verdadeiros traumas na sua história. Só que pela graça de Deus eles significaram isso e elas começaram depois disso sair de si e ajudar outras pessoas com a mesma situação. Por exemplo, mães que perderam filhos e de repente ela está fazendo grupos para ajudar outras mães que também perderam. Porque a dor trouxe para ela um grande ensinamento. Pessoas que passaram pelo vício, passaram por um momento difícil e que agora ajudam outras pessoas também a superar. É isso! Isso é cristianismo, isso é ser alguém carismático, é usar os dons, é ser submisso ao Espírito e é começar a traduzir na vida e reagir. Isso vai causando uma transformação, isso vai causando santificação. Então Deus te trouxe aqui para a Canção Nova e você está acompanhando a TV Canção Nova, ou enfim, pelos vários meios que chegam até você agora nesse momento, para te dar uma lição, para me dar uma lição e dizer, eu preciso da sua reação. Eu preciso da sua ação, eu quero fazer multiplicação, mas eu preciso que você acredite, eu preciso que você saia de si, e eu preciso que você me dê aquele pouco que você tem, para que eu possa multiplicar. Começa a realizar, começa a dispor, e eu vou começar a multiplicar, eu vou começar a fazer, e eu vou começar a realizar uma obra grandiosa, mas acredite, e faça o que precisa ser, o que é preciso ser feito. Deus não é mágico, Deus é Deus. Por isso, repito, Deus está preocupado com o nosso processo. Porque seria muito pouco Deus apenas te dar a graça que você quer no agora. Por mais que ela seja importante. Deus quer você junto dele na eternidade. Porque Ele é Pai. E Ele quer que você esteja na comunhão com Ele no eterno. Você entende? Muda a percepção. Muda a percepção. E de repente, repito aquilo que eu disse no início, vai chegar um momento em que você vai perceber que as suas necessidades não ocupam mais o centro da sua vida. Porque o que você mais quer é estar com Deus, o que você mais quer é amar, porque isso te traz felicidade mesmo que você não seja restaurado ou curado. Se você for, glória a Deus, Deus é poderoso e Deus quer, e Deus se enche de compaixão por nós. Mas esse não pode ser o foco da nossa vida. Ser um homem carismático, ser uma mulher carismática, é se deixar conduzir pelo Espírito, como trouxe aqui o exemplo de Dom Bosco. Esse homem que se doou, que se entregou, que se submeteu, e Deus fez na vida dele uma obra grandiosa, porque hoje ele é santo, e através dele fez uma obra de transbordamento, que alcançou a tantos e continua alcançando. Olha o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega. Olha o que Deus é capaz, eu estou dizendo que você vai fundar algo, quem sabe Deus te inspire, mas não é para a maioria. Mas Deus vai te fazer fecundo lá na tua casa. Deus vai te fazer fecundo lá onde você está plantado. Lá no seu trabalho. Lá com seus amigos. Lá onde Deus te colocar. Você vai ser fecundo porque você vai ser um sinal claro de Deus. Por quê? Porque Deus que habita em você, transborda em você, porque você acredita nele e porque você dá os teus 5 pães e os seus 2 peixes para que ele multiplique. E Deus faz. Comece a fazer a experiência. Você está acompanhando esse momento não apenas para ser consolado, mas para ser estimulado, provocado a reagir. Porque é como se Deus tivesse assim, gente, um monte de graça, né? Se a gente pudesse materializar aqui, né? Na mão, para dar. Só que Ele está esperando pessoas que estejam com as mãos abertas para receber. E existem muitas graças que não são derramadas porque nós não estamos dispostos, abertos e disponíveis para receber. Mas Ele quer fazer. Volto para a pergunta, o que Deus tem te pedido no agora?
que Deus está te pedindo no agora. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes que você precisa hoje dispor para Deus multiplicar? Olhe para si. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Está movendo o teu coração. Está te ensinando o que você precisa fazer. Comece a fazer. Eu não vou ligar para essa pessoa não. Eu não vou visitar ela. Imagina, olha o que ela me fez. É ela que tem que vir me pedir desculpa. Para. Dá o passo. Se o Espírito Santo está te pedindo, faça isso e você vai ver os efeitos. Tiago, mas não fui. Não é questão de fui. Jesus. Se Jesus levasse isso ao pé da letra, ele não fazia nada, não curava ninguém, porque ninguém merecia. Nem eu, nem você. Ei, sai de uma mentalidade mundana, porque a mentalidade mundana fala isso. Não fui eu quem fiz, ela que tem que se dobrar. Orgulho. Enquanto você ficar no seu orgulho, isso pode te matar e comprometer a sua vida. Tiago, eu vou me humilhar? Sim. Sabe por quê? Porque humildade é a via pela qual os santos passaram. Às vezes nós queremos vencer as pessoas pela força. Viu só como eu tinha razão? Isso é arma do diabo. Sabe como que a gente vence as pessoas? Pelo amor. O amor é a arma mais potente que existe. Só que é uma arma que não explode. É uma arma que vai agindo de dentro para fora. Quer ver um exemplo claro? Como que você quebra uma pessoa, no bom sentido da palavra? Aquela pessoa vem para você com 5 pedras na mão e começa a te apedrejar, dizer um monte de mentira, de injustiça. O que ela está esperando? Que você reaja da mesma forma à altura e comece a gritar. Aí de repente você mansamente fala, olha, me desculpa se eu fiz alguma coisa para você. Você quebrou ela, porque você venceu o mal com o bem. Tiago, mas eu não fiz nada, mas peça desculpa porque ela está se sentindo injustiçada. Tiago, mas eu não fiz nada. Faça a sua parte, você vai ver o milagre acontecer. Tiago, mas eu faço, essa pessoa não muda, Beltrano não muda. Continua amando, porque quem faz é Deus. O que nós precisamos fazer é nos dispor para que Ele faça. Continua persistindo, continua insistindo, e você vai ver a obra que Deus vai fazer nessa pessoa, mas especialmente a obra que Deus vai fazer em você. E ela vai ser grandiosa, porque tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito. E Ele vai realizar, mas você precisa acreditar. Eu preciso acreditar. E aí nós não vamos mais olhar para a vida dos santos achando que aquilo que eles vivenciaram era exclusividade deles. Mas nós vamos começar a perceber que grande obra também Deus faz em nós. O que Deus procura são pessoas que acreditem, que estejam abertas e que coloquem o seu pouco para que Ele multiplique. Não sei, não te conheço, mas Deus sabe, Deus te conhece e Deus pode fazer. Você não está aqui por acaso, repito. Deus tem um recado direto para mim e para você, através desse momento. E se você deseja isso, quero te convidar você a ficar de pé. Para muitos aqui, e para muitos daqueles que nos acompanham, Deus está desvendando, Deus está tirando uma venda para que você comece a olhar as coisas de uma nova forma. Se você até agora investiu tanta força e está cansado de tanto lutar, pode ser que você estivesse lutando do jeito errado, pensando só nos benefícios que você iria receber. Comece a se preocupar um pouco com os outros, e você vai perceber os grandes benefícios que a sua alma vai receber. Comece a sair de si, e você vai perceber os grandes feitos dele em você. Mas nós precisamos da graça, nós precisamos do Espírito, porque sem ele nós nada podemos. Quero te convidar a você a estender as suas mãos, estenda os seus braços. Eu quero te pedir agora que você comece a conversar com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo, como quando você conversa com alguém. Fala com Ele. Diante de tudo aquilo que você foi ouvindo, vá falando com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu preciso disso. Eu quero viver de uma nova forma. Espírito Santo, sabe aquela pessoa, sabe aquela situação, me mostra o que eu preciso fazer. Porque eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não tenho disposição, mas eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, Espírito Santo, então me ajuda.
Espírito Santo, me ajuda. Conversa com o Espírito Santo, isso é oração. Trava um diálogo agora com o Espírito Santo e vá falando com Ele, como quando você fala com um amigo, com um familiar, com uma comadre, com um compadre, com um colega. A gente fala tanto com tanta gente, mas não falamos com aquele que é o principal e o essencial. Começa a falar com Ele com o coração aberto e sincero. Até mesmo se você não consegue encontrar força para agir, diga assim: olha, Espírito Santo, eu não consigo forças, eu não tenho condições, mas eu acredito que Tu podes me ajudar, e eu estou aqui, e eu quero a graça necessária para voltar a lutar. Eu quero, Espírito Santo, a graça necessária para mim sair dessa redemoinho de luto que eu tenho vivido há tanto tempo. Está doendo, eu sei, mas me ajuda a reagir, Espírito Santo de Deus. Me ajuda a acreditar e voltar a amar meu esposo, a minha esposa. Ajuda-me, Espírito Santo de Deus, a começar a lutar novamente pelos meus filhos. Ajuda-me, Espírito Santo de Deus, a eu me decidir a amar acima de tudo. Espírito Santo de Deus, me ensine a ser alguém profundamente carismático, porque eu quero Te obedecer. Eu quero seguir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. E é isso que eu vos peço enquanto você vai rezando. Eu vou rezando por você e pedindo essa graça. Porque somente vós, ó Espírito Santo, podeis realizar aquilo que nós precisamos. E nós estamos aqui, e aqueles que também nos acompanham em casa, eu vos peço e vos suplico, Espírito Santo, que a Tua presença viva que se move em nosso meio comece a realizar uma obra esplêndida e grandiosa nos corações, uma obra de libertação, uma obra de restauração, uma obra de decisão, Espírito Santo. É isso que nós os pedimos, é isso que nós os suplicamos, é isso que nós queremos. Sim, Espírito Santo, é isso que eu quero.